jóia? Hoje nós vamos trabalhar os tipos de frações e a sua representação em forma de desenho. Só que a gente vai dar uma ênfase maior às frações impróprias, porque elas vão gerar um tipo de número que a gente vai chamar de número misto e vocês vão entender por que é que se chama número misto. Veja só, no nosso primeiro passo aqui, vamos aprender a diferenciar quando a fração é própria, imprópria ou aparente. A fração será considerada própria quando o numerador for menor do que o denominador. Nós aprendemos que toda fração ela é composta de dois elementos, o número de cima e o número de baixo. O número de cima é chamado de numerador, o número de baixo é chamado de denominador. Então, quando é que a fração é própria? Quando nós temos o numerador menor do que o denominador. Por exemplo, eu tenho aqui a fração 1/3. Observe que a fração 1/3, o 1 é menor do que 3. Todavia, em todos os casos em que o número de cima for menor do que o número de baixo, nós temos uma fração própria. Então, aí tem vários outros exemplos. Eu poderia dizer que temos ainda o 3/5. Nós temos o 20, 27 avos. Aqui eu tenho 3 exemplos de frações que são consideradas próprias. Então, vocês entenderam que a fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, o número de cima tem que ser menor do que o número de baixo, tá bom? Quando é que a fração é considerada imprópria? Imprópria é exatamente quando ocorre o contrário, quando o número de cima é maior do que o número de baixo. Ou seja, quando o numerador for maior do que o denominador. Eu tenho, por exemplo, o 3/2. Repare que o 3 é maior do que o 2. 3 é o numerador e 2 é o denominador. Numerador maior do que o denominador, nós temos uma fração imprópria. E aí temos outros tantos exemplos. Nós temos a fração 4/3. Nós temos a fração 9/7. Observe que nesses 3 casos aqui, em todos eles, o numerador é maior do que o denominador. Então, viram o seguinte: própria, o número de cima é maior do que o de baixo. Imprópria, o número de cima é maior do que o de baixo. Repito novamente: própria, número de cima menor do que o de baixo. Imprópria é o contrário, o de cima já é maior do que o de baixo. E quando é que nós temos uma fração que é considerada aparente? É muito simples. Quando o numerador for divisível pelo denominador, ou seja, quando o número de cima der para dividir exatamente pelo número de baixo. Por exemplo, eu tenho aqui a fração 6/3. Veja que 6 é divisível por 3. Eu tenho aqui a fração 2/2. Observe que 2 dá para dividir por 2, dá 1, não sobra nada. 6 dá para dividir por 3, dá 2 e não sobra nada, né? Eu tenho aqui outra fração, o 12/4. Observe que 12 é divisível por 4. Pode-se gerar alguma confusão nesse caso, por quê? Porque vocês podem imaginar o seguinte: professor, o número de cima não é maior do que o número de baixo? Ela poderia ser também uma fração imprópria? Poderia. Só que aqui vai valer a regra do seguinte: veja primeiro, antes dele ser maior do que o de baixo, se o número de cima dá para dividir. Se der para dividir, será automaticamente aparente, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de frações: próprias,
número de cima menor do que o de baixo. Imprópria é o contrário, o número de cima é maior do que o de baixo. E aparente, quando nós temos o número de cima, divisível pelo número de baixo. Vamos entender aqui que um número será divisível por outro quando o resto da divisão for zero. Não adianta encontrar um resto diferente de zero, ou seja, sobrar alguma coisa e dizer que esse número é divisível. Por exemplo, 3 não é divisível por 2, porque se eu dividir 3 por 2, vai dar 1, mas vai sobrar 1 também. Então, veja que o resto não foi zero, tá bom? Então, entendam que o número é divisível por outro quando a divisão for exata, tá bom? Agora, eu vou dar uma ênfase maior nas frações impróprias, porque ela vai gerar um outro tipo de número, que a gente chama de número misto. E por que esse número é considerado número misto? Apesar de vocês já terem visto lá no Fundamental 1, eu vou repetir aqui novamente. Número misto é aquele número que possui parte inteira e parte fracionária. Então, misto vem de quê? De uma mistura. Ele está misturado. Esse número tem parte inteira, mas também tem parte fracionária. E como é que uma fração imprópria, uma fração desse tipo aqui, pode gerar um número misto? Vejam como é bem simples. Eu coloquei aqui, por exemplo, a fração 5/3. Vejam que 5 é maior do que 3. Então, como 5 é maior do que 3, então já tem um caso aqui de fração imprópria. Como é que essa fração imprópria ela pode se transformar num número misto? Nós vamos entender o seguinte: toda fração é considerada uma divisão. Uma divisão de quem? Do numerador pelo denominador. Eu tenho que dividir o número de cima pelo número de baixo, tá bom? Então, como aqui eu tenho 5/3, eu vou dividir o 5 pelo 3. Então, 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 eu tenho 3. E 5 menos 3 eu tenho 2. 2 dá para dividir por 3? Não. Não dá porque 2 é menor do que 3. Então, vou parar por aí. Então, como é que eu vou montar o meu número misto? Veja, quando eu dividi 5 por 3, deu 1 inteiro. E ainda sobraram 2 para dividir por 3. Tá vendo? Então, deu 1 inteiro. Esse número é o que fica aqui na frente. E ainda sobrou 2 para dividir por 3. Portanto, a fração imprópria 5/3, ela na forma de número misto, é igual a 1 inteiro e 2/3. Tá bom? Viram como é simples? Vamos pegar aqui uma outra fração? Por exemplo, 9/7. Como é que essa fração imprópria 9/7 pode se transformar em um número misto? Muito simples. Então, veja que eu tenho aqui 9/7. Se eu tenho 9/7, eu tenho que dividir 9 por 7. Então, 9 dividido por 7. 9 dividido por 7 também vai dar 1. Não posso colocar o 2, porque aí vai dar 14. 14 passa de 9. Então, 9 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 são 7. E 9 menos 7 sobraram 2. Então, o que foi que aconteceu? A fração imprópria 9/7 é igual a 1 inteiro, que foi o que deu de quociente na divisão. Deu 1 inteiro e ainda sobraram 2 para dividir por 7, que eu não consegui dividir porque 2 é menor do que 7. Então, viram como é simples? Aqui eu tenho a forma mista dessa fração imprópria. Aqui eu tenho a forma mista dessa fração imprópria. Então, para transformarmos em número misto, basta dividir